No meio acadêmico, dentro das universidades, há sempre uma preocupação em como elaborar os conceitos, de que maneira tratar determinados assuntos. Ou seja, há um discurso científico que trata, a abordagem é científica para tratar de determinados assuntos. Essa questão, que preocupa certamente sempre a comunidade acadêmica, é também fruto de uma outra discussão. Muitas vezes há uma tendência de se falar difícil, uma tendência de se falar complicado, que nem sempre quer dizer cientificidade. Muitas das vezes isso quer dizer um esconder falta de conteúdo, né? Porque falar difícil não quer dizer necessariamente que seja a complexidade do tema escondido pelo falar difícil. E há também, na questão do discurso científico, a utilização que se faz hoje na sociedade, onde a questão tecnológica é ponto de venda de qualquer produto. Para a gente saber, afinal de contas, o que é que caracteriza um discurso científico, o que é um tratamento científico da questão, nós convidamos especialistas que vão nos poder dar aqui uma visão clara do que seja o discurso científico, esse tratamento científico. Inicialmente apresento para vocês Helena Moraes Garcia, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de História da Ciência e é professora de filosofia nessa área também, né, de questão da ciência, do próprio discurso científico está embutida aí essa questão. Bem, ao lado de Helena, Ricardo Máximo Gomes Ferraz, que é filósofo e cientista político da PUC do Rio de Janeiro. Aqui do meu lado direito, Roberto Moreira Xavier de Araújo, que é pesquisador do CBPF, onde também aborda essas questões nos cursos internos lá do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. E, por final, o Alberto Oliva, que já esteve em outra oportunidade aqui com a gente, que é chefe do Departamento de Filosofia da UFRJ e coordenou recentemente um curso sobre a questão da cientificidade. Começa que esse curso tinha como mote a palavra epistemologia. E já começa assim, você bota essa palavra, já apavora, né? Como é que a gente poderia caracterizar, para início de conversa, a existência dessa coisa do palavras complicadas que estão presentes dentro de um discurso? Como é que fica essa questão, Alberto? Bem, nós poderíamos, evidentemente, ter falado em filosofia da ciência, poderíamos ter falado em teoria da ciência, poderíamos ter falado em teoria e metaciência e outros nomes que frequentemente são usados no sentido de se instaurar um campo de reflexão sobre a ciência, para que se tente detectar que tipo de racionalidade se constrói nos processos de pesquisa específicos que são conduzidos nas diversas ciências. Esse curso se voltou para a questão da cientificidade, quer dizer, almejava, sobretudo, desmascarar assim, concepções problemáticas e ideológicas sobre a ciência, tendo presente que essas concepções são frequentemente abraçadas por pesquisadores, por metodólogos tradicionais e até mesmo pelos meios de comunicação. A gente, por exemplo, nesse curso procurou caracterizar como concepções problemáticas sobre a ciência as que se mostram, por exemplo, incapazes de propor critérios bem fundamentados de justificação das teorias científicas. Então, diversos autores foram abordados nesse curso, Francis Bacon, Popper, Carnap, Schilling, Thomas Kuhn, Feyerabend e outros mais, para que a gente procurasse mostrar, através de toda essa discussão, né, como normalmente se tenta sacralizar o discurso científico, né, como se a ciência não estivesse ela mesma, hoje em dia, minada por um importante debate interno acerca de como os seus produtos podem ser não só elaborados, como também justificados. E nós procuramos também nesse curso, né, discutir as concepções ideológicas que se formam em torno da ciência. Por exemplo, a tendência a considerar a ciência a única via autêntica de interpretação da realidade, e é comum, nesse caso, recair-se no cientificismo, né, em que se tenta depreciar qualquer outra modalidade de compreensão da realidade, achando que
a ciência é o alfa e o ômega de toda e qualquer forma de explicação genuína sobre todo e qualquer tipo de fenômeno que se investigue. Quer dizer, então, rapidamente, sobretudo nesse curso, se procurou demolir um mito que tem sobrevivido muito a toda a discussão epistemológica, porque Vamos começar por aí, quer dizer, a gente destruir um pouco essas questões. Quem está em casa para colocar, como você colocou, uma discussão epistemológica. Vamos explicar logo? Seria exatamente uma reflexão em torno de como se constituem e se justificam os produtos chamados científicos, para falar de um modo geral, né? E quer dizer, há uma tendência histórica que de alguma maneira vem desde Francis Bacon e que tende, surpreendentemente, a persistir, sobretudo junto a justificações metodológicas espontâneas, que é a tendência a achar que a superioridade explicativa da ciência frente à metafísica, ao mito, às ideologias, às religiões, que a superioridade explicativa da ciência reside no fato de que a ciência realiza rigorosas e meticulosas observações dos fenômenos que investiga, ao passo que esses outros campos, né, se dedicariam a concepções delirantes e fantasiosas sobre a realidade. Deixa eu pegar então esse curso exatamente almejou mostrar que essa concepção fatualista, né, de que a ciência é que tem o privilégio, o monopólio de lidar com os fatos, é uma concepção problemática, porque a ciência, ela já de saída, ela pressupõe teoria já no próprio processo de observar, de reconstruir factualmente a realidade. Deixa eu pegar esse mote aí que você nos deu e pedir para a Helena um pouco da visão histórica, né? Nós tínhamos aí, desde os alquimistas, uma noção que, de certa maneira, estabelecia o poder de observação e o poder de participação individual do cientista na observação do fenômeno, do cientista de então, sem esse tipo de questão de que, ao elaborar, já estaria se elaborando um discurso. Como que caracterizar a existência? É recente a existência, ou seja, essa preocupação do discurso científico, esse impregnar, essa carga sobre o discurso científico é uma coisa recente ou desde quando nós podemos localizá-la historicamente? Olha, eu acredito que desde a Grécia já se houve a primeira tentativa de sistematização da ciência, porque no Egito havia-se, por exemplo, a preocupação com questões práticas, por exemplo, como dividir um saco de farinha entre as pessoas. E é com o pensamento grego que a ciência começa essa sistematização. E, por exemplo, o Descartes, eu sempre faço uma confusão entre Descartes, como eu trabalho os vários autores, então eu sempre faço uma referência ou a Descartes ou a Platão, sempre faço essa confusão. Mas, por exemplo, Platão, quando ele escreve o Timeu, que há todo um discurso, né, sobre a origem do mundo, como essa questão ela é bastante problemática, Platão não poderia usar da episteme, da epistemologia, de um discurso, então ele usa de uma narração mítica para poder falar de uma origem remota da ciência. E, digamos, mas há já, também no próprio Platão, a tentativa de mostrar que há uma diferença entre aquilo que é da opinião, aquilo que é do domínio da ciência e aquilo cuja origem se perderia no tempo, que seria a origem estaria no mito. Mas a sistematização de ciência aparece também com Aristóteles. E o discurso científico propriamente dito já vem para o século XVII. Então nós teríamos a figura de Galileu, de um René Descartes, de um Francis Bacon, todos eles preocupados com este rigor, com a cientificidade, com a observação da natureza, e deixando toda a preocupação com a metafísica de lado. Agora, me lembrando do que o Alberto Oliva disse, né, que sobre a epistemologia, hoje, sobre a ciência, e sempre nesse confronto com a metafísica, recentemente surgiu um livro sobre as razões na ciência, um diálogo entre vários cientistas
justamente discutindo essa demarcação entre ciência e a não ciência. E, por incrível que pareça, uma das coisas mais fantásticas é o retorno no próprio discurso científico da metafísica. Então eles terminam, é muito bonito esse final desse diálogo, onde eles dizem que se volta à metafísica, e isso no dizer de Kant, volta-se à metafísica como se volta a uma bem-amada a quem se deixou durante algum tempo. Deixa eu aproveitar até esse aspecto já de estarmos atualizando a discussão para perguntar ao Roberto, relativo àquele aspecto que eu coloquei na abertura, né? Dentro da área acadêmica, a questão do discurso. O sujeito que defende uma tese, sem considerar determinados pré-requisitos da forma até de escrever ou de falar sobre o objeto de sua análise, automaticamente ele já começa com um olhar vesgo de quem vai examinar essa tese. Não seria um certo preconceito, quer dizer, considerar que o discurso está superior à própria análise do conteúdo do objeto, no caso? Você vê, essa preocupação de você articular adequadamente o discurso, ela se dá a posteriori. Ela se dá, como você disse, no momento em que o indivíduo redige a tese, no momento em que o indivíduo apresenta à comunidade o seu resultado, é que ele tem essa preocupação de tornar aquele conteúdo que ele obteve muito bem articulado, tornar aquilo, digamos, lógico. E nesse momento, a posteriori, depois que a pesquisa está pronta, e depois, então, que ela é apresentada de forma articulada, aí, nesse momento, é que você, de fato, pode ver com nitidez a separação entre ciência e, digamos, religião e, digamos, metafísica, filosofia, etc. Porque no próprio processo de descoberta, essas coisas não são tão nítidas. No processo de feitura da própria ciência, essa separação não é tão marcada quanto na obra pronta. Há um problema de reconstrução a posteriori, não sei se está claro o que eu estou querendo dizer, no qual essa separação aparece com nitidez. A preocupação fica maior Exatamente, de demarcar e fazer, então, por isso que você disse, que é preciso, depois que o trabalho está pronto, no momento, como você disse, de defender a tese, o indivíduo é obrigado, então, pelo sistema de valores existente na comunidade científica, é obrigado a articular aquilo e apresentar aquilo de uma certa maneira. Mas isso é uma situação diferente daquela que ocorre no processo dinâmico de feitura da própria ciência. Lá, o processo de feitura da própria ciência é muito impuro. A ciência não surge do nada, ela não brota de um solo estéril, ela surge sob um solo cultural, que contém filosofia, contém religião, contém mito. E as concepções filosóficas, artísticas e, enfim... E até o acaso, como nós já discutimos aqui, né? Do cientista, tudo que ele tem e tudo aquilo que existe na sociedade onde ele vive, tudo aquilo afeta o processo de criação científica, e tudo aquilo aparece no trabalho, no seu processo de feitura. Porém, depois, ele com cuidado apaga essa mão do homem que existe ali presente e isso desaparece, aparece então uma coisa fria, articulada e lógica. Deixa eu pegar esse aspecto que você colocou, que me parece bastante interessante, a coisa fria, articulada e lógica. O Ricardo, nesse curso que nós citamos aqui, promovido pelo IFIX e pela Universitar, ele tratou da questão do ponto de vista do marxismo, né? Do discurso marxista da ciência. E o marxismo coloca até os movimentos sociais dentro de um quadro de previsibilidade científica. Quer dizer, essa frieza aí, como é que fica? E diante até do quadro hoje em dia, será que o discurso científico marxista preveria toda essa mudança que nós estamos tendo no mundo de hoje, né? Pois é. Eu penso que sim. Eu diria o seguinte, vale até notar, eu me lembro de uma passagem da Rosa Luxemburgo, quando ela, para mostrar, ou seja, o método marxista com o que ela trabalhou, a propósito do reformismo que vigia na Alemanha, ela disse, a continuar assim esse reformismo, teremos brevemente uma situação catastrófica. E veio, posteriormente, o Hitler, temos essa prova. Bom, o marxismo está longe de ser uma ciência fria. Pelo contrário, é uma ciência quente. De que maneira apreender essa quentura, esse calor? Seguramente porque está saturado de
problemática humana e de desejo de que, efetivamente, construam sociedades onde a humanidade possa viver uma dignidade plena, planificada. Ora, uma visão de mundo, uma teoria, uma ciência que tenha tal preocupação não pode ser fria sob pena de estraçalhar-se. Então, na própria gênese do marxismo, há um parti pris, há uma compaixão humana, há uma solidariedade que passa por esse corpo teórico, né? E ele vai munir-se da perspectiva, categoria da praxis, que precisamente, ou seja, enquanto teoria mais prática, prática corrigindo a teoria, a prática como autocrítica da teoria, vai ser uma ciência não onipotente, não olímpica, mas que visa no mundo construir uma sociedade humanizada à altura da experiência humana concreta. Na atualidade, pelo contrário, na minha visão, o marxismo tem tido comprovadas as suas perspectivas. O que se passa, por exemplo, no leste europeu, longe de ser refutação da teoria marxista, é comprovação dos desvios que ela sofreu, desvios esses, que foram previstos por teóricos vários, por exemplo, vamos fixar em Leon Trotsky, por exemplo, um Leon Trotsky, ou num Sean Goldman, de maneira que não me parece possível que a ciência humana, e o marxismo é uma ciência humana, que ele possa deixar de trabalhar com essa noção calórica. Aliás, o próprio filósofo Ernest Bloch vai trabalhar com a perspectiva de marxistas frios e quentes. É fundamental considerar o marxismo como perspectiva de paixão, de criação, de imaginação e de atenção cotidiana face à condição humana. Mas sempre há, e eu fiz questão desse confronto, aproveitando o fria que o Roberto colocou, aquela noção de que a ciência não se envolve de jeito nenhum com a ideologia. Aquela mesma história que trata a história como uma coisa observada, como se não tivesse o dedo de quem contou a história, ou a versão de quem contou a história. Nesse sentido da versão de quem contou a história, ou a influência de quem narrou ou de quem fez o discurso científico, hoje em dia nós deparamos, como eu coloquei na abertura, com a questão do uso desse discurso científico, dessa noção, como o Roberto bem colocou, fria, exata, precisa, até como ponto de venda, digamos, de produtos. Na medida em que ela é apresentada, a ciência, digamos, como absolutamente escorada em fatos. Então, essa hoje se constatou é uma versão ideológica sobre a ciência, até mesmo porque, e esse curso programado com a Universa e o nosso departamento de filosofia, esse curso teve por objetivo maior mostrar que, por exemplo, as teorias científicas, elas não resultam de forma direta e inevitável de fatos, que você não tem como, por exemplo, identificar fatos significativos sem que você tenha previamente esquemas teóricos, ao menos parcialmente articulados. Então, quer dizer, no fundo, nós estamos hoje brigando no âmbito da epistemologia contra essas ideologias fatualistas, porque a ideologia fatualista, ela significa o quê? Significa que eu posso entronizar a ciência em campo perfeito de interpretação da realidade, porque ela é a única que está efetivamente escorada na ordem e na observação dos fatos, ao passo que os outros domínios de interpretação e explicação da realidade se perderiam em delírios e em fantasias interpretativas. Então, isso é que daria, supostamente, a total e incondicional credibilidade da ciência. Que, na verdade, também pode falhar, né? O Roberto queria ter uma observação. Pode falhar porque a ciência, só desculpa terminar, só esse raciocínio, porque a ciência é uma construção teórica, antes de mais nada. Ela não pode ser vista como algo que resultou de fatos que falam por si mesmos. Eu queria só repetir, insistir na questão da diferença entre a ciência como processo vista no seu processo de descoberta e a ciência pronta, quer dizer, depois de feita a descoberta, a necessidade social do indivíduo articular aquilo num discurso para apresentar à comunidade científica. Estou querendo distinguir esses dois momentos porque a frieza da ciência vai aparecer no segundo momento. O primeiro momento é sempre necessariamente quente. É certo que em determinados ramos da ciência, como frisou o Ricardo, em determinados ramos da ciência, esse calor se conserva mais. Mas, de qualquer modo, o primeiro momento, o momento da descoberta, o momento da construção, o momento da luta com
com os fatos. Eu poderia, só para incrementar Esse momento é necessariamente quente. Para incrementar a discussão, já que a sua origem e o seu trabalho está na área da física, quando caiu a maçã na cabeça do cientista, certamente não foi um momento frio. Não, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. E a questão, quer dizer, da descoberta mesmo na área da física passa também por momentos de meio ambiente muito grandes, no caso, quer dizer, ou essa observação seria não, também possivelmente fria, ou não? Não, o meio ambiente é decisivo. O meio ambiente é decisivo na descoberta científica. Veja, você citou o exemplo do Newton. O Newton é visto por alguns como um indivíduo extremamente racional, mas há todo um trabalho do Newton que não aparece, que não é muito citado, né? Que se situa na área da alquimia, que se situa do ocultismo, obras de Newton sobre o Apocalipse. Compreende? Então, e tudo isso afeta no momento em que ele não era um indivíduo separado. Não havia um Newton racional que fazia física e outro Newton, entre aspas, irracional, a cuidar do Apocalipse. Não havia isso. Era um homem só. Compreende? De modo que, claro, era um homem só. E no momento então, que ele fazia física, por trás estava aquele outro Newton, preocupado com o Apocalipse, preocupado com a questão da Santíssima Trindade, preocupado com a alquimia. O Newton deixou 5.000 páginas manuscritas de alquimia. Daí ser fundamental. Muito mais do que o que em mecânica ou em matemática. Daí ser fundamental a gente tentar apreender que tipo de racionalidade específica tem a ciência, sem, no entanto, resvalarmos para esse tipo de concepção fatualista, né? Que a ciência é mera manipulação de fatos, que ela não envolve, por exemplo, uma maneira de ver com outros campos. Ela envolve interação com a metafísica, como salientou a Helena, ela envolve interação com mitos arcaicos, ela envolve interação com background religioso e outras coisas mais. Então, o que nós temos que afastar já de saída, né, é essa concepção que tende a dar um monopólio interpretativo da realidade à ciência, pelo fato de que só ela lida efetivamente com fatos. Deixa eu aproveitar essa visão atual que vocês colocaram, como uma preocupação que tem crescido. A Helena está envolvida aí com um debate que vai existir, por exemplo, a história da ciência, parece que vai existir um seminário agora em outubro, né, sobre a questão, tem crescido. Pessoas especialistas, muitas pessoas de várias áreas, né, e o Roberto parece que é um exemplo, que é um físico que se preocupa com a questão da história da ciência. Tem crescido esse movimento. Há uma explicação para esse crescimento? Seria exatamente essa discussão que nós estamos colocando? Eu acho que, veja bem, sempre houve um interesse muito grande pela ciência. Se antes nós tínhamos uma deusa que era a razão, depois a deusa passou a ser a ciência, e eu diria que a deusa atual é a técnica. E há por parte de... A história da ciência é uma área de estudo interdisciplinar. Então, portanto, eu que faço filosofia, o Roberto que faz física, ele que fez filosofia e história, ele também, todas essas pessoas estão preocupadas em mostrar como que a ciência surge, como é possível, digamos, a influência da ciência em todos os campos. Então, sempre, como a ciência tem uma influência muito grande sobre a vida das pessoas, isso faz com que os pesquisadores se debrucem, né, sobre o que é essa ciência, sobre essa deusa, porque ela está continuamente transformando a nossa vida. Então, nesse debate entre uma ciência quente e uma ciência fria, por exemplo, quando se fala sobre o medo que os filósofos, até uma tecnofobia, por assim dizer, né, com relação à ciência, vem do fato de que a ciência, ao se tornar muito fria e estar eivada de ideologia, ela necessariamente está determinando a nossa vida e abolindo todos os valores, todos os fins, até a noção de liberdade, né? Ontem ainda eu li uma questão dizendo, por exemplo, que tudo na ciência hoje é possível. Então, uma ciência pode ser utilizada, uma determinada forma de ciência, por regimes políticos. Porque se foi dado um passo, por que não dar outro? Então, como sair desse esquema? Então, buscar novos caminhos. E por isso que os historiadores da ciência se debruçam sobre aquilo que foi esse objeto que é a ciência.
Então, no Brasil, nós temos uma sociedade que se chama Sociedade Brasileira de História da Ciência, que foi fundada em 1983. Dela constam vários pesquisadores, filósofos, historiadores, físicos, e a cada 2 anos eles se reúnem para promover uma troca, digamos assim, das suas pesquisas, discutir a ciência, inclusive no próprio Brasil. Quer dizer, como é que se faz ciência no Brasil? Como é que ela se estrutura? Então, nós vamos organizar um seminário em Cachoeira do Campo, que é uma cidade, digamos assim, fundada, digamos, o local digamos, no Colégio Dom Bosco, construído em 1779, que é um lugar bastante, digamos assim, bonito, e para que lá se possa discutir exatamente o que é a ciência. Perfeito. Né? Eu gostaria, nesse aspecto... Eu depois só queria voltar a uma história, se você se me permitir, lembrar a história da alquimia, nesse contexto do século XVII, com Newton, e mostrar a importância de tudo isso e de toda uma ideologia por trás de tudo isso, se você me permitir depois. Se você pudesse colocar já, até porque nós já estamos, daqui a pouco caminhando para o final, tinha uma questão para colocar para o Ricardo aqui ainda. Eu queria lembrar, por exemplo, então quando a ciência surge, e é uma revalorização do conceito de matéria, a matéria vem sendo revalorizada, sobretudo, não só por um discurso conceitual, mas por todo um trabalho dos alquimistas, que ao invés de trabalharem a matéria metafisicamente, trabalhavam a matéria nos seus laboratórios. E isso, agora, o interessante é mostrar que o alquimista, que poderia ser considerado como alguém que não fazia ciência, ele tinha uma forma de fazer uma ciência natural e ligando também a uma questão religiosa. Então, o trabalho do alquimista é um trabalho também de cunho religioso, onde ele faz a integração do homem com a natureza. Deixa eu pegar exatamente esse aspecto aqui, para fazer uma provocação aqui com o Ricardo, numa boa. O Ricardo, pela colocação que fez a respeito, né, da cientificidade do marxismo, e colocando, portanto, um reforço à própria teoria de que há uma previsibilidade, que é possível analisar cientificamente o próprio movimento social, as próprias reações humanas. Prova disso. Mas quando você chegou aqui, né, você evitou botar a sua pasta no chão antes de começar, o que seria considerado para muitos uma coisa nada marxista, não é verdade? E como é que a gente fica nisso? Porque o conceito que se tem, todo mundo... Não, o marxista não tem sequer preconceito. Agora, se a bruxa que lá vai, né? É um golpe baixo aqui. É uma provocação. O problema é justamente o seguinte, como nós, marxistas, trabalhamos com a totalidade, e nada do que é humano nos é estranho, compreende? Então nós também incorporamos também, saborosamente, gozosamente, essas crendices que nos fortalecem. Quer dizer, a ciência não pode ser fria. E ela faz, às vezes, concessões, essas doçuras do cotidiano. Como, por exemplo, fazer com que a mala não fique no chão. Até não daria dinheiro. Mas você queria colocar a prova dessa visão científica. Por exemplo, no teatro do Jean Genet, por exemplo, o Lucien Goldman detectou, não é, sintomas que viriam a ser comprovados socialmente com a irrupção do Maio de 68 na França. Ou seja, se não houvesse a metodologia marxista que o acompanhou nessa perquisição teórica, ele não seria capaz de... Quer dizer, então, temos aí há dados inúmeros, ou seja, a própria ideia da Rosa, socialismo ou barbárie. Qual de nós terá a coragem de dizer que o nosso lote humano ainda não é profundamente marcado pela barbárie? Não é isso? A barbárie nos assola a todos. Julgar, por exemplo, que os regimes capitalistas hajam logrado uma racionalidade, não é, satisfatória, primário, eles estão aí cavalgando a mídia, mas nós sabemos que são sociedades deflagradas. Então, nós pegávamos, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte, Estados Unidos, não é? O consumo de drogas, o uxoricídio, ou seja, o assassinato das mulheres pelos esposos, é uma constante. O nível de loucura, de perturbação mental. Em contrapartida, vale a pena ressaltar aqui, nós temos uma Cuba
que acabou quase por erradicar as doenças mentais, porque está trilhando perspectivas sociais, não é? Caracteres sociais profundamente humanizados, e a partir de uma problemática marxista, de uma visão marxista. O marxismo segue sendo, e o velho Sartre já nos havia dito, ainda é o horizonte inultrapassável de nossa época. Bem, nós infelizmente ficamos com o tempo estourado, porque esse assunto, sem dúvida, daria ainda muita discussão. Mas creio que nós conseguimos aqui, ao menos, dar uma noção bem clara do que é esse tão falado discurso científico, falado não só dentro do meio acadêmico, como fora, nessa deusa da técnica que nos oprime, às vezes, hoje em dia, né, Helena? Exato. Bem, eu agradeço a presença de todos vocês, deixo os espectadores a caixa postal 3916 para qualquer crítica, sugestão de tema, e aguardamos vocês aí na próxima edição do nosso Tome Ciência.